Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Data Secret Podcast. Comigo, Marcos, e com o nosso grande amigo Murilo. Salve, Murilo! E aí, galera, salve! Vou deixar uma mensagem para vocês diferente hoje. Se inscreva no canal, clique no sininho e a gente Ative a tem um podcast, notificação. exatamente, tem um podcast em áudio também, no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast Android, tem lugar, tudo que é lugar tem. Procura Data Secret que vocês vão achar. E agora, volta aí pro Marcos, manda ver. E com o nosso amigo, né? Nosso grande convidado, esse mestre aí da área de dados, já passou por diversas áreas e atuações. Muito boa noite, Diego. Muito boa noite, Nogari. A galera conhece por Nogari, né? Tudo bom, Nogari? Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Cara, antes de mais nada, obrigado pelo convite, acho que é um prazer de poder conversar um pouquinho com vocês aqui, falar, né, de dados, trocar uma ideia aqui, bater um papo entre amigos e talvez falar um pouquinho de dados, né? Show de bola, muito legal, muito legal. Não esqueçam, galera, a gente está online também no YouTube e na Twitch. Então, querem acompanhar online, YouTube e Twitch, segue lá, inscrevam-se. Quem está conectado, por favor, já vai deixando um likezinho, pra gente ajuda bastante. E vai também dando um pouquinho mais de força aí nos vídeos do canal. E não vamos esquecer, como a gente sempre começa, falando de quem? Dos nossos patrocinadores. Administração, banco de dados, TANI, migrações, DW, monitoramento, DBA e muito mais. A maior consultoria de SQL Server do sul do país é parceira do Data Secret Podcast. Precisou de consultoria? Chama os caras. A CrespDB. A CrespDB é especialista em auxiliar as empresas a resolver problemas não só de dados, como dentro da sua infraestrutura, falando das nossas informações. Então, projeto de BI, qualquer outra atuação que vocês precisarem de profissionais especialistas, chama os caras. Fala que vocês viram no Data Secret Podcast, eles vão fazer um precinho camarada para todos os clientes aí. E aí, tá a fim de se tornar um Data Master em 2021? Não percam a oportunidade de participar de um dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil. A VitaDB Solutions, ela está com inscrições abertas para o treinamento Mastering Your SQL Server Environment e diversos outros treinamentos que eles montaram aí para atender esse público de dados. Eles têm pacotes especiais para quem disser que viu e comunicou-se através do Data Secret Podcast. Então, mandem e-mail para eles, gente, contato@vitadbsolutions.com. Fala para eles que vocês viram aqui e com certeza vocês vão encontrar treinamentos especiais aí e dedicados para o que vocês precisam. E é isso aí. Muito boa noite, senhor Diego Nogari. Né? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a todos que estão conectados aí com a gente. Nogari, muitos, de repente, vêm de outras tecnologias. Então, fala para nós, quem é o Nogari? Como o Nogari chegou até aqui? O que o Nogari está fazendo hoje? Boa. Acho que contar um pouquinho da história muito rapidamente, né? Acho que até para situar quem que é essa figura que vos fala aqui nesse episódio aqui do Data Secrets. Bom, eu comecei, né, a brincar na área de dados, a brincar na área de software aqui em 98. Né? Meu primeiro deploy foi em 98. Então, a gente está falando de 20 e poucos anos aí de trilha nesse caminho de dados, caminho de software aqui de alguma forma. E venho trabalhando com coisas relacionadas a isso há bastante tempo. Eu, em 2008, entrei para o programa da Microsoft chamado Microsoft Most Valuable Professional e fiquei por 11 anos seguidos nesse programa. É um programa no qual a Microsoft ela consegue premiar algumas pessoas ao redor do mundo que conseguem, de alguma forma, ali, beneficiar a comunidade da qual ela está inserida, né, de forma técnica. E eu participei por 11 anos seguidos desse programa. E aí, em 2019, eu pedi para sair, tinha alguns desafios pessoais, tinha algumas ideias novas para fazer, e eu pedi para sair do programa MVP. Dei sorte de eu entrar no programa, né, num outro programa da Microsoft, chamado Microsoft Regional Director. É importante a gente destacar que esse programa não significa que eu faço parte do time de diretores da Microsoft, apesar do nome ser Regional Director, né? Então, isso pode causar alguma dúvida nas pessoas que estão ouvindo, mas é super importante deixar ressaltado isso. E essa é um pouco da trajetória com algumas premiações que envolveram a minha carreira. Eu fiz o meu mestrado, né, recente, eu defendi ano passado o meu mestrado na área da inteligência artificial.
né, tá linkado com algumas coisas de astrofísica para predição de explosão solar. E são algumas das coisas que eu estou fazendo ultimamente. Hoje eu estou alocado, né, estou trabalhando dentro do Itaú. Eu estou dedicando meu tempo de trabalho para o Itaú, com uma posição ali de gerente para engenharia de machine learning. E eu mantenho algumas aulas também nos períodos noturnos em programas de pós-graduação, tanto no Mackenzie quanto na FIAP. Isso aqui em programas de pós-graduação aqui em São Paulo, né? E assim, esse é um pouquinho aqui dessa pessoa que vos fala. Hoje eu estou aqui para a gente trocar ideia, para a gente destacar assuntos que envolvem aí inteligência artificial, machine learning, data science, bancos de dados, transformação digital, coisas nessa linha que são aí potenciais, né, facilitadores de projetos dentro das empresas. Legal, aí já tá bombando aqui na internet, nas redes aqui, hashtag NogariDBA. Não sei se é verdade que o pessoal tem feito umas brincadeiras aí. Mas, Nogari, conta aí, como é que é a astrofísica? Qual que é a parada da tua tese? Conta aí, como é que chegou nisso, cara? Eu tenho um carinho muito grande pela parte de astronomia já há muito tempo, né? E uma das coisas que eu quis fazer na época da pesquisa do meu mestrado foi focar algo nessa linha que eu pudesse encontrar ali alguma aplicação prática para isso, para juntar essas duas frentes que eu gosto, a parte de dados e a parte de astronomia. E aí começamos a pesquisar algumas alternativas, pesquisar algumas possibilidades, e a gente conseguiu encontrar um problema que é um problema do mundo real, né, onde eu conseguia trazer uma contribuição para a comunidade de ciência da computação, que é onde eu fiz o meu mestrado, né, na área da computação. Então a gente conseguiu encontrar um problema e trabalhar em cima dele para poder criar ali um modelo do qual a gente conseguia fazer um processo de predição de explosões solares. Foi uma coisa nesse caminho. Foi bem legal, foi um trabalho bastante... tive que dedicar bastante tempo, vamos colocar dessa forma, para conseguir concluir o trabalho. Tivemos algumas pedras no meio do caminho, mas nada que, no final das contas, impediu a gente de conseguir montar isso daí e fazer a defesa do processo. Foi bem interessante, foi bem legal. Mas tu já conhecia alguma coisa da área, assim? Ou da onde veio, assim, putz, eu vou fazer... É que é muito específico, né? Vamos assim dizer. Qualquer, acho que, pessoa que trabalha com tecnologia pensa em coisas de solução de problemas comuns de dia a dia, né? E isso foi uma das coisas. Na época que a gente estava conversando, né, com o meu orientador para definir esses assuntos, a gente começou a ver possibilidades dentro da área da computação e muitas delas eram coisas que para mim iam ficar mais fáceis de serem desenvolvidas porque faz parte do cotidiano. Eu estaria dentro de uma área onde eu teria uma zona de conforto maior, né? Mas o que eu estava buscando era, de alguma forma ali, explorar e ter um pouco mais de desafio na hora de montar montar a pesquisa e montar o que eu estava buscando. E juntou essa vontade de buscar algo diferente com a possibilidade de trazer isso dentro de uma área que eu gosto, que é a parte da astronomia. Então acabou que a gente conseguiu encontrar ali um problema em comum, né? Eu tive a colaboração aqui dentro do Mackenzie do time do CRAM, que é o Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie. E a gente conseguiu encontrar um problema que para eles era interessante. A gente juntamos com um problema da computação, encontramos ali um meio termo e trabalhamos em cima disso. Caraca, mas é bem para ter uma aplicação do mundo real com uma solução proposta pela computação, né? E agora estamos trabalhando aí para encontrar um problema da computação para ser resolvido ainda na astronomia, para fazer uma proposta aí de doutorado. Estamos buscando aí um problema para isso, né? Que a maioria dos problemas que eu estou propondo, eles resolvem problemas da astronomia, mas não necessariamente da computação. Então a gente precisa conseguindo balancear melhor esse desafio. Cara, que problema da computação? Dá exemplo de problemas de computação. Eu fiquei curioso com isso aí. Então, é algo que a gente está tentando descobrir, né? Então, a gente está tentando encontrar um problema. Não, é que assim, você tem N problemas que não são resolvíveis tão facilmente. Por exemplo, dentro da área da computação, que um problema que ficou por anos para ser resolvido era o problema lá, do caixeiro viajante. Como que você otimiza o algoritmo de busca
seja em busca profundidade, busca gulosa, busca tabu, você tem um monte de tipo de busca. Como que você otimiza a busca para fazer o problema do caixeiro viajante? Isso é um problema. E as pessoas pesquisam como resolver esse problema de formas alternativas para que tenha uma otimização na resposta desse problema, né? Outro problema que a gente tem, um classificador binário, então você tem duas variáveis de algo do que você está fazendo, só que a representação dela é uma espiral dupla. Como que a gente resolvia esse problema? A gente não tinha propostas muito triviais que resolviam esse tipo de problema. E eram problemas do mundo real, eram problemas que a gente tinha enfrentando isso em alguns cenários. E aí as pessoas começam a fazer pesquisa nessa área da computação para poder encontrar ali alternativas, né? Outra coisa, tem uma possível detecção de fraude a partir de manipulação de dados de entrada. Então você quer encontrar se um determinado conjunto de dados de entrada num dataset, num modelo que está montando, se ele teve alteração manual para que aquele modelo responda da forma que você quer. Então, você está manipulando aquele dado. Existem técnicas que são suportadas por processos computacionais que nos permitem identificar se aquele dado foi alterado ou não. Não é porque o número 10 mudou para 12 que eu sei que foi alterado, mas sim uma quantidade grande dessas distribuições. A gente vê que ela para de seguir determinados padrões que deveriam ser seguidos por aquela amostragem de dados e aquele padrão não se repete. Então, isso são problemas da computação. São problemas do mundo real que a gente resolve na computação. Por exemplo, o que eu estava buscando fazer agora nesse projeto do doutorado, né? Essa era uma das ideias. A gente tem o Hubble, o telescópio Hubble que está no ar faz 30 anos. E agora, no final desse ano aqui, dia 31 de outubro, o James Webb Space Telescope vai ser lançado. Ele tem propriedades diferentes, ele tem tecnologias diferentes, ele vai ficar em locais diferentes, né, da distância da Terra para o satélite, vão ficar em distâncias diferentes. Só que eles vão olhar para algumas coisas que têm uma certa sobreposição. E aí, uma das coisas que eu queria fazer era, legal, e se eu conseguir pegar as técnicas que são usadas hoje para fazer classificação de galáxias usando o Hubble e fizer essa mesma aplicação para o James Webb? Será que eu teria o mesmo resultado? Será que eu conseguiria otimizar o resultado da classificação dessas galáxias? Então, eram problemas que eu estava pensando em resolver. Só que esse tipo de problema resolve um problema da astronomia, não da computação. Então, eu não trago benefícios na área científica para a computação ao olhar para isso, né? Então, esse foi um ponto que, na hora da gente encontrar o problema de computacional para resolver, esse problema não atende, justamente por causa desta característica que é um problema da astronomia e não da computação. Loucura. Uma coisa Caraca. Depois que vocês falaram essas coisas aí, cara, eu comecei a me sentir um pouco mais muito burro. O cara tá em outro nível, mano. Cara, somos dois. Estamos todos aqui aprendendo todo dia, cara. Vamos fazer o que importa. E, na verdade, hoje em dia, a nossa área de dados ela está distribuída. Começou ali num tronco comum, hoje em dia está distribuído em um monte de pedaço ali, cara, que é difícil. Você tem essa parte que é a parte analítica dos dados, mas não tão mais inteligente dos dados, né? Tem pessoal que monta arquitetura, tem muita coisa aí em volta. E agora a pergunta que eu te faço aí, a pandemia acelerou alguma coisa do seu lado, nesse lado aí da extração de dados, da proteção, de tudo? O pessoal foi obrigado a estar ligado, né? As aulas estão online, não sei como é que está em São Paulo, se está dando aula presencial ou não. Está tudo online. Tudo online, né? Ou seja, eu tô fazendo também uma segunda faculdade agora, tô fazendo online. Entrou um cara lá, no nada na aula, pegou o link, entrou lá na aula, começou a zoar com a aula, tipo, quais são as diferenças que você está vendo aí? O que está impactando nesse mundo de dados aí depois da pandemia? Então, pensando nas questões das aulas, né? A gente está tentando colocar ou tentando trabalhar com ferramentas que permitam um pouco mais de controle entre professor e aluno para garantir uma troca mais justa, uma troca mais segura, né? São ferramentas que, para você conseguir acessar determinadas ferramentas, você tem que estar logado numa outra plataforma, coisa assim,
para evitar ao máximo, né, esse tipo de coisa. Porque, putz, para a galera pegar um link, fazer o compartilhamento do link, alguém entrar e ganhar aquilo é muito rápido, né? Facinho. E a gente sabe que isso, infelizmente, acontece e, cara, faz parte. Né? Vamos levar para aquele lado do aceita que dói menos, manja? Faz parte da aprendizagem, na verdade, né? Tá tudo, essa é uma coisa muito nova para o que está acontecendo, né? Sim, sim. E aí, do lado do que eu vejo no mercado, né, da parte de aplicação mesmo para os dados aqui, a gente, o que me parece, né, de impacto que a gente teve foi na mudança de trabalho, né? Ao invés de eu trabalhar do lado das pessoas que estão trabalhando comigo, eu estou trabalhando através da internet. Só isso. A gente não teve, pelo menos na minha forma de ver, né? Não tivemos impactos negativos que impedissem que os projetos fossem realizados ou trabalhos que fossem mais complexos porque não estamos próximos uns dos outros. A gente conseguiu se adaptar de uma forma muito rápida. Tivemos uma velocidade muito rápida de adaptação para isso, né? E aí empresas que falavam assim, não, eu preciso garantir que todo mundo esteja perto, porque senão... Aí começa a inventar desculpas para a galera estar junta, né? Isso foi tudo posto em xeque e a gente consegue ver que dá para trabalhar longe, fisicamente um do outro, quando está todo mundo direcionado para alcançar o mesmo objetivo, para ter um objetivo em comum, né, entre todos os participantes ou todos os integrantes daquele projeto. E funciona muito bem. Por exemplo, aqui, né, nesse momento, você mesmo está na Europa. Então, assim, a gente não tem problemas com isso. O Marcos está em Curitiba, eu estou em São Paulo. Cara, e está tudo bem, sabe? E está fluindo normal. As pessoas aqui que estão acompanhando estão em outros lugares. Se a gente for pegar aqui, se a galera começar a colocar aqui no chat, né, dos acompanhamentos aqui, da onde então, a gente vai ver que tem galera de um monte de lugar diferente. E tá tudo bem, a gente não tem problema nenhum com isso, né? O que impacta da nossa forma de trabalho, eu vejo que foi impacto quase que zero. Só que tem outros mercados que tiveram esse impacto da transformação digital muito mais bruto, né? Tem gente que precisava estar próximo um do outro, que trabalha com essa troca humana. Então, alguém que é vendedor, alguém que é entregador, alguém que faz um trabalho manual que depende de uma outra pessoa. O processo de ter que se reinventar nessas características foi muito maior o impacto. Né? Para nós aqui, quase zero. Bom, Gary, deixa eu... acontecendo na nossa área, na verdade. Né? Deixa eu fazer uma perguntinha, Murilo, desculpa. É porque eu fiquei curioso num ponto que tu falou sobre, principalmente das aulas, e é uma dúvida que eu tenho, porque, bom, eu não tenho feito nenhum tipo de classe recentemente, então eu acabei não pegando esse momento de pandemia em que, né, praticamente tudo é online, né? E aí eu tenho uma dúvida que é, como medir, porque assim, dentro de uma sala de aula, tu consegue identificar as pessoas que, vamos lá, não estão prestando atenção e de repente trazer, porque eu acredito que tu deve compartilhar de que teu propósito tá lá é ensinar e não passar um determinado conteúdo, né? Então, acho que ensinar é muito maior do que simplesmente largar conteúdo e esbanjar na galera, e quem aprender, aprendeu. Acho que isso não é a função do professor, né? Mas como que online tu garante esse tipo de coisa? Porque assim, nem todo mundo vai ligar a câmera, eu acredito. Não. E como que tu garante, por exemplo, a atenção? Como que tu dá foco? Assim, é bem difícil, acho que, esses desafios. Como é que tu vê isso, assim? Como é que vocês lidam com essas coisas, sabe? Hoje, a gente está olhando para um professor ele ser muito mais um facilitador da absorção do conhecimento do que um passador de conhecimento. Porque muitas das coisas que a gente faz não é criado por nossos professores. Tem a galera que cria, né? Mas no nosso caso aqui, a gente pega muita referência de livros externos. Então, a gente vai trabalhar com alguma coisa e fala, putz, galera, aqui tem um material que dá referência para este assunto. Aqui tem um artigo científico que dá referência para esse assunto. Aqui tem um vídeo no YouTube que dá referência para esse assunto. Ó, aqui tem um podcast no Spotify que dá referência desse assunto. O que nós fazemos, em grande parte disso, é ler um monte desses materiais, conseguir absorver as partes complexas que estão nesses materiais espalhados pela internet, pelas bibliotecas, pelas bases de conhecimento científicas, conseguir consolidar e fazer uma curadoria naquele material
e facilitar ao aluno que ele aprenda aquilo. E aí o aluno vai ter o tempo dele para fazer aquela absorção do conhecimento, fazer o consumo daquele material e usar os professores, usar o conhecimento que os professores têm para facilitar o entendimento do aluno em cima daquele material. E aí cada aluno vai ter o seu comportamento, vai ter o seu tempo de trabalho naquilo. Então, pode ser que o Murilo funcione melhor assistindo vídeo. O Marcos funcione melhor lendo um livro. Os dois têm que ter essa possibilidade. Hoje em dia, não é mais você chegar na lousa, lá na sala de aula, escrever um monte de coisa no quadro, todo mundo copiar aquilo e acabou. Né? E é interessante você pôr esse ponto, Marcos. Tem um ganhador do Nobel de Física, né, Richard Feynman, que ele falou isso aí. Ele veio para o Brasil um tempo, ele ficou aqui no Brasil trabalhando por um tempo, dando aulas no Rio de Janeiro. E tinham pessoas que eram muito boas para responder as perguntas que eram feitas nas provas, porque elas conseguiam aprender e decorar o assunto que estava sendo passado na prova. Isso na década de 60, tá? Mas essas pessoas não tinham a capacidade de conseguir fazer um discernimento e pensar como resolver problemas. Elas, da forma como ele coloca, né, meio que elas decoravam aquela resposta, decoravam aquele assunto, respondiam o que tinha que responder, respondia certo, mas não conseguiam aplicar aquilo de uma forma real, de uma forma... Eles sabiam o resultado da equação, mas não sabiam como é que fazia a equação. Não sabia como que servia aquela equação. Exatamente. Né? Ele, a usabilidade. E assim, isso é uma coisa... Eu sofri com isso na graduação, né? Eu tive aulas na graduação, eu fiz ciência de computação no começo dos anos 2000 e meados dos anos 2000 ali. E a minha parte de matemática, eu não tinha aplicação para ela. Ninguém da minha matemática lá, que me dava aula, virava e falava assim, olha, você vai usar isso daqui que você está estudando para tal coisa. Ou isso que você está estudando para tal coisa. Ficava jogado. Eu sabia que eu tinha que estudar aquilo, porque era uma disciplina obrigatória na instituição, mas eu não via a aplicação daquilo para mim naquela época. Hoje, quando eu vou trabalhar com meus processos de machine learning, eu consigo abstrair a matemática dele, explicar, falar sobre como funciona aquilo, só que eu tenho todo o suporte matemático do porquê que aquilo funciona. Na verdade, o como aquilo funciona, não o porquê. E eu entendo o como, mas porque eu tive que estudar matemática depois. Eu tive que aprofundar essa base matemática, hoje em dia, para me dar o suporte para as coisas que eu faço. Então, assim, porque você viu uma necessidade para também aprender isso, né? Na verdade. Depois de ter feito, você viu uma necessidade para aprender o porquê das coisas e se aprofundar nisso, né? Você teve essa visão depois de fazer seu curso, né? Sabe que eu lembrei de uma situação bem engraçada. Isso cara, e como é verdade. E eu acho que acontece muito mais, tipo, pegando graduação, porque na maioria das vezes é a começo da vida que se pensa profissional de cada um, né? Então, assim, cara, tu não tem ideia do porquê muita coisa tu vai usar realmente. Isso acho que é algo que né, o ensino tem melhorado para isso, mas é realmente aquele negócio, por que eu estou estudando isso aqui? Para que eu vou fazer? O que eu vou usar isso daqui? Né? E eu lembro que tem uma disciplina que eu não dei muita bola, fiz o que tinha que fazer, eu fiz mais ou menos nessa linha dos caras de 1960 lá, e era... Eu não lembro agora direitinho o nome, mas era algo como estrutura organizacional e organização de arquivos, alguma coisa assim. Eu sei que no fim das contas, meu trabalho no final dessa disciplina era fazer uma árvore binária lá de tomada de decisão. E aí eu tava aprendendo a fazer a árvore de tomada de decisão, depois estudei lá sobre as B-trees e tal, legal, poxa, bacana. Mas eu pensei assim, cara, pra que serve isso daqui? Eu não vou usar pra nada. Acho que não foi, sei lá, não foi 6 meses, eu comecei a trabalhar, tipo, muito forte em performance de banco e tal, não sei o quê. E aí comecei, né, querer estudar um pouco mais dentro do banco. Como é que funciona um índice? Aí eu comecei a olhar aquela lá e disse assim, nossa, eu não acredito. Quanto tempo eu desperdicei. Uma outra coisa que me apareceu depois de um tempo foi grafos, cara. Quando eu aprendi grafos na faculdade, eu falei, que porcaria é essa? Mas que isso? Aí apareceu na base de dados grafos. Por que eu não aprendi isso, né, direito? Hoje vai barrando, né, cara? Vai aprendendo, a gente vai
vendo a aplicabilidade para aquilo, né? Hoje, quando você fala de grafo, você faz um algoritmo de busca, né? Você vai pegar um algoritmo para fazer uma busca, e de novo, né? Busca em profundidade, busca o que for, busca em largura. No final da conta, um algoritmo de grafo. Você pega livros de inteligência artificial, você tem áreas de grafos falando lá dentro como que você faz agrupamento, né? Numa base de dados não supervisionada, fazer agrupamentos de dados. Você tem 3 formas de agrupamento: o hierárquico, os por protótipos, né, que são os clusters que ele virou, e o por grafo. Então, você consegue representar isso de um monte de forma para fazer os agrupamentos. Tem um monte de aplicação. Talvez o que falte em várias dessas frentes é a gente ter a explicação do que aquilo vai resolver meu problema, ou qual é o tipo de problema que aquela aplicação resolve. E a gente não tem muito disso, né? E fica devendo, é complicado. E tu sabe que isso faz um paralelo bem real com o que as empresas têm vivido nas questões de transformação digital, né? A TI normalmente ela faz tecnologia para botar a tecnologia mais top do mercado e, nossa, agora a gente tem os melhores servidores ou a gente está na melhor cloud e a gente usa a tecnologia. E aí entra sempre o questionamento de qual problema a gente está resolvendo, né? Eu acho que isso que a transformação digital começa a questionar, e não só a tecnologia, acho que ela é comum para todas as áreas, né? O que a gente está resolvendo na prática? Tudo isso que a gente está fazendo é por quê? E é assim como, né, no ensino, a gente tem que entender qual problema resolve, porque faz muito mais sentido e a pessoa consegue similarizar as coisas muito mais fácil e assimilar aquele conhecimento. E a mesma coisa acontece nas empresas, né? Que é assim, por que a gente está fazendo isso aqui? Ah, porque a tecnologia é melhor. Mas na prática serve para resolver o que do dia a dia, né? Então isso que é um diferencial muito bacana, assim, que é legal até trazer, né? Eu acho que a transformação digital é um conceito que é mal compreendido. Muitas vezes as empresas, os diretores, esses C-levels pensam que a transformação digital é simplesmente um upgrade do que você tem. Mas é um upgrade de mindset, na verdade. Mais uma vez, voltando para a pandemia, a galera que não teve o mindset atualizado está tudo morrendo, cara. Aqui, pelo menos, aqui em Portugal, como o lockdown está acontecendo de verdade, aconteceu a segunda vez agora. Cara, primeira vez o pessoal cambaleou. Na segunda, quem não estava preparado, quem não pelo menos abriu uma conta no Uber Eats para poder vender comida para fora, acabou, meu. Não vai voltar. Vai acabar o lockdown, vai acabar também eles. Entendeu? Esse foi um exemplo uma transformação digital mínima, que é simplesmente você tem um restaurante que se registrou num aplicativo de entrega, né? Que é uma evolução, né? E é uma evolução muito fácil, inclusive, que você nem tem custo para fazer isso, né? Ou seja, o conceito acho que é mal percebido, na verdade. E uma coisa que eu noto, assim, eu dando passeada, assim, na cidade, sabe? Assim, eu volto e vou dar uma caminhada, tudo, e aí eu começo a notar exatamente essa ideia que o Murilo falou, assim. Tinha um monte de restaurante que a gente passava, olhava, putz, eu até lembrei um específico que era um restaurante que a temática era jogos. Então tinha console nas mesas, tinha assim, era uma ambientação. E aí a gente passou esses dias caminhando, olhou pra lá e eu disse assim, putz, ó, esse lugar trocou, é um outro nome. E cara, assim, aquele lugar eu nunca tinha visto antes, era só realmente quando passava, né, andando lá por lá. E esse outro eu entrei esses tempos no iFood, pau, nomezinho do restaurante, ou seja, os caras estão lá, mas porque era o espaço, mas eles já se atualizaram, já trouxeram um pouco de como trabalhar nesse meio que a gente está vivendo agora, né? Se adaptar, né? Talvez usar o espaço físico, porque tem toda uma cozinha preparada, tem todo um espaço Exato. que permite que aquele negócio aconteça. Porque muitas coisas você não consegue fazer dentro de casa. Você vai pegar para fazer um restaurante desse. Você não tem uma cozinha preparada no seu apartamento para dar vazão para tudo isso daqui. Então você tem que ter uma cozinha industrial, você tem que ter um processo, né, um equipamento apropriado para aquilo. Talvez o que eles fizeram foi isso. Compraram o espaço, né, conseguiram reinventar a questão da entrega ali por aplicativo, mas porque eles usaram o espaço para fazer a venda, para fazer o trabalho que precisavam. Então, é bem nessa linha. E, cara, eu concordo total com o que você falou, viu, Murilo? Quando a gente fala de transformação digital, cara, tem uma mudança muito grande na forma de pensar. O quanto que a gente está
adaptando a nossa realidade para manter a empresa saudável, né? Então, tem muita coisa nessa linha. E aí, fazer isso de uma forma no qual a gente possa usar ferramentas de tecnologia para suportar isso, é o que entra na parte do digital do nosso processo, né? Então, aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer que já está pronta, que a gente traz esse cenário pronto e só estende o que precisa. Às vezes, se você pegar, né, no livro do... cara, chama O Místico Homem-Mês, Frederick Brooks. O livro foi escrito em 1975. E ele fala, numa das partes do livro, ele fala disso. Ele fala, cara, você precisa construir tudo do zero, ter toda a sua tecnologia para chamar de seu. Não precisa. Você vai pegar um pedacinho daquilo que faz sentido para você e usa, você compra o que é comprável e você estende para a sua necessidade o que você precisa. Você vai garantir, você vai ter uma aceleração naquela sua entrega, você tem um time to marketing para isso, para garantir que você coloque isso no ar mais cedo, mais rápido, mas sem deixar o núcleo, sem deixar o core daquela sua implementação ser desenvolvida dentro de casa. Não precisa, muitas vezes, né? E hoje a gente aplica isso com o serviço cognitivo. Você chama uma API que te traz algum retorno já pronto para aquilo e você só estende para a sua necessidade. Mas aquele processo você está comprando de fora. O que eu estava indo dizer era justamente isso aí que você disse. O que eu percebi, pronto, dos anos que eu já trabalho no início, era muito comum você ouvir empresas falando assim, ok, a gente precisa de uma solução para resolver esse problema aqui interno. Um problema interno, nem uma coisa para fora, sei lá, abrir ticket, sei lá, uma plataforma para abrir ticket. Vamos fazer aqui, você, CDBA, sabe programar? Faz aí um programinha para abrir ticket aqui pra gente. Aí o cara perdia lá um tempão, ficava um negócio meia boca, chegava o ticket, falhava. Cara, hoje em dia as empresas vão lá, pegam lá um Zendesk da vida, pegam um negócio open source, bota... A mentalidade mudou muito. Você tem ali uma empresa com Slack, com coisas que estão aí à toa, assim, não à toa, mas tu não compra tipo o stack todo da Microsoft para poder resolver o teu problema, o stack todo da HP, ou seja o que for. Você vai lá buscando o melhor de cada ponta e vai juntando tudo e dá a sua solução. Diferente do que antes. Antes era tipo, vamos resolver em casa e nem sempre a solução caseira funciona bem. Até porque vai gastar tempo da pessoa que está fazendo também. E a pessoa nem é especialista em fazer aquilo, principalmente. E depois tem outro ponto nisso tudo, até voltando pro exemplo do restaurante. O restaurante que vai vender comida por um aplicativo, ele está se focando no produto core dele, quer fazer comida, não ter uma mesa com um joystick para tu jogar videogame. Isso é um atrativo do espaço dele, mas eles têm que ser bom fazendo comida. Se eles fizerem uma batata frita murcha ali, eu não vou comprar nele, eu vou comprar no cara do lado. No cara do lado não, na loja que está lá no aplicativo. Mas é um pouco foco. Mesmo que não tenha videogame. O videogame vai te atrair para ser o diferencial. Fala assim, putz, os dois são muito bons aqui, as duas batatas fritas são gostosas. Só que se a batata frita do videogame é murcha, você vai no outro sem videogame e tá tudo bem. Né? Exatamente. Faz todo sentido isso. Que antigamente, a gente já vai começar a falar antigamente, porque a pandemia já mudou, né? Mas porque o lugar tinha que ter o lugar tinha que ter um atrativo. O atrativo era o que diferenciava além da qualidade. Acho que a qualidade nunca, né, deveria ter perdido o seu foco, mas é bem nessa linha mesmo. É bem importante, né? Porque tipo, hoje em dia a qualidade é o que mais conta. A gente volta a olhar para o core do negócio, que era a qualidade. Porque o atrativo hoje está na tua casa. Você vai pedir a alimentação lá, na maioria das vezes, né? Assim, então, muda muito, né? Muda rápido, né? Acho que isso que é o mais bacana e querendo ou não, tu vê que, assim, algumas coisas, elas se mantêm sempre evoluindo, né? Então, assim, a tecnologia é algo que acompanhou muito bem isso. E, inclusive, resolveu muitos problemas disso, né? Então, muda muito esse contexto, muda como tu enxerga as coisas e é bem rápido que essas coisas acontecem, o que faz ainda ser mais dinâmico ainda, né? E, Nogari, me diz uma coisa. Beleza, tudo isso muda, tudo é rápido. E assim, em ciência de dados, o quanto isso acompanha o processo todo
o que tu viu que mudou, o que mais se diferenciou nesse processo, ou que agregou, enfim, né? O que tu viu, né, desse período aí que a gente está passando. Tá. Muitas empresas estão vindo para um lado de começar a olhar o processo data-driven, né, uma abordagem de tomada de decisão ali suportada por dados, agora muito mais, de uma forma muito mais séria. Não que elas tenham negligenciado isso no passado, em algumas situações isso é verdade, né, foi a tomada de decisão baseada em dados, ela foi negligenciada, mas hoje as empresas estão olhando com um pouco mais de carinho para isso, estão buscando mais pessoas que ajudam as empresas a conseguirem tomar melhores decisões. E aí você começa a ver muita gente procurando essas coisas, né? Você comentou lá do VitaDB, né, com os treinamentos lá para a parte de Azure, né, para a parte de Cloud Computing, parte de banco de dados. As pessoas estão precisando se especializar em algumas coisas, né? As aulas que eu leciono, Mackenzie, FIAP, tem algumas outras instituições aí que eu também vou como professor convidado. As pessoas estão buscando capacitação para isso. Por quê? Porque as empresas estão pedindo, as empresas estão indo atrás desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo. Então, hoje, o que eu estou vendo? Muita empresa está buscando tomar decisão baseada em dados, não mais só no achismo. Mas ainda tem um caminho muito longo para a gente seguir para isso. Ainda tem muita gente que precisa olhar e ver valor nessa tomada de decisão. Ainda temos um chão grande para seguir em cima dessa linha. Um desses pontos seria a segurança dos dados, que eu vejo que ainda tem uma deficiência grande na parte de cibersegurança, no geral. Não é olhado com carinho isso ainda aí. Ainda aí, digo, no mundo inteiro. Ainda mais agora que tudo trafega aí pela internet, o 5G está chegando também. Vai ficar mais complicado, mais rápido, mais dados. E data breach acontecendo aí, a loucura. O GDPR está, aliás, aqui na Europa é GDPR, no Brasil como é que é? Proteção de LGPD. dados. Aí. LGPD. Aqui também, em português é LGPD. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E o LGPD está sendo levado a sério aí? Ou é uma lei que está aí? Não, vamos lá. Eu não falo de segurança. Eu não conheço de segurança para falar. É engraçado, cara. Eu fiz aquelas provas, a ADP 200 e a ADP 201, recentemente. A ADP 200 eu passei na prova, foi de boa. A ADP 201 eu reprovei 2 vezes. Eu não passei nela ainda. E as 2 vezes a minha melhor nota foi na parte de segurança. E as 2 vezes eu bati na trave. Foi 650, 660. Foi uma coisa muito próxima ali da nota de corte. E o que me pegou foram as 2 vezes a parte de segurança. Então, eu tenho muita sorte de poder, nas empresas que eu trabalho, ter pessoas capacitadas que olham para isso e bloqueiam as coisas erradas que eu faço. Então, eu não tenho que me preocupar tanto com isso. Tenho muita sorte de poder fazer isso daí. E aqui, sim, as coisas da LGPD estão pegando. A gente tem já diversas comunicações da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já emitindo alertas, emitindo pedidos ali de validação de processos por vazamento de dados, né? Tem coisas que acontecem que são muito mais ágeis, tem outros que são mais lentos, mas a gente tem gente sendo cobrada para seguir a lei, sim, e a NPD tá pegando essa galera. E não é uma lei só, beleza, uma lei tá aí e tá, né? O pessoal tá seguindo. Porque o exemplo daqui, a lei uma lei europeia aconteceu tipo uns 2 anos antes de entrar em vigor aí no Brasil. As empresas todas, grandes principalmente, ficaram amedrontadas e foram lá correr atrás de resolver os problemas no lado da base de dados, no lado da SQL, falando mais especificamente. Simplesmente fazer enable do TDE resolvia o problema, né? Depois você tem uma coisa que é o direito de ser esquecido. Ou seja, você está lá na newsletter e fala assim, eu quero sair. Beleza. Isso para uma empresa funciona. Para um site daquele malucão lá, não vai acontecer. Tu aperta no link, está falhando, tu vai ficar lá o resto da vida. Mas isso, eu percebi uma coisa. Isso começou a quebrar um pessoal aí, umas empresas,
principalmente. Tem aqui dois casos. Um deles é o caso de uma empresa de cobranças que a empresa, você está devendo para uma empresa X. Eles vão passar o teu nome e teus dados para uma empresa de cobranças e eles vão ter que te ligar, falar, ó, vai ir na tua porta te pegar. Não acabou. Não pode fazer mais isso. Não pode fazer. Os caras ficaram num problema aí. Aqui, a gente tem também um dos artigos da lei da LGPD. Ela fala sobre o direito do esquecimento. E aqui tem um agravante, né? Você tem, quando você pede para ser esquecido, todos os seus dados que não são suportados por algo de legislação, ele tem que ser apagado da base de dados. E não é um soft delete, é um hard delete, tem que ser deletado mesmo, não é só uma flagzinha lá de desconsiderar, né? É hard delete o processo. Só que o que acontece? Esse tipo de processo de eu transferir o dado, né, da empresa, sei lá, eu, Diego, não paguei a empresa de telefonia, a empresa de telefonia pegou o meu dado, passou para a empresa de cobrança e falou, ó, empresa de cobrança, cobra o Diego. O que está acontecendo aqui está passando o dado para uma outra empresa para fazer o tratamento. Essa outra empresa não teve a minha autorização para ter acesso a esse dado. Isso daí é bloqueado pela LGPD. Não, isso aqui é bloqueado. Só que, como esse processo envolve uma questão de segurança, no caso de infração, né, estou devendo, ela tem um viés direcionado para um bem maior, ele pode ser feito. Então, por questões de saúde pública, segurança pública, então, algumas condições que permitem com que esta cláusula ela seja, vou colocar aqui entre várias aspas, tá? Ela seja quebrada. Mas não necessariamente que isso é uma infração, porque para aquele trabalho isso daí pode ser feito. São exceções, né? É diferente de você, por exemplo, entrar no site de um lugar de, sei lá, uma imobiliária online e falar assim, legal, quero ver este imóvel. Você cadastra o telefone ali. Eu nunca vi uma integração de dados funcionar tão bem quanto essas de imobiliária para vazar seus dados para tudo quanto é corretor de imóveis, começar a te ligar e começar a te perturbar com isso, né? E o que acontece? Eles começam a te bombardear de coisa e você não passou o telefone para eles. Esses aí sim estão infringindo a lei com um motivo que não tem benefício para o indivíduo, no caso, eu que cadastrei meu telefone, né? Então, isso daqui sim dá para acionar a NPD vem em cima deles falando, onde você conseguiu o telefone, prova que você tinha consentimento para fazer a intervenção, fazer ali a busca, né? Então, era algo que se discutia nessa época. Quebrou, inclusive, aquele mercado, né? De venda de contato, né, Murilo? Tinha um mercado de venda de informação, vamos dizer, né? Que era um mercado por baixo dos panos, existia, né? Que era que era o mesmo esquema que acontecia. Eu tenho conta numa determinada companhia telefônica. Eu nunca tive em outra. Como que essa outra me liga sabendo quem eu sou, sabendo que eu tenho um plano X e que eles têm um plano melhor para me oferecer? Então, era um problema era generalizado. inclusive o exemplo que eu ia dar aqui, que não resolveu o problema. Quando você muda de casa aqui em Portugal, liga um monte de maluco de vendedor de empresa de telecomunicação querendo te vender plano de internet, telefone, televisão. Falo, cara, eu só mudei de casa. Eu trouxe o meu plano junto comigo. Não mudou nada. Mas, cara, tu fica aí 2 meses recebendo ligação de gente, nem é da empresa, assim, direto Eles dão, sei lá, tu tá sem emprego, procura um emprego, ele fala assim, consultor, o cara tá em casa com o telefone dele te ligando. Tipo, é pior ainda, porque o cara duvido que ele vai tratar do seu dado de uma forma decente ali. De repente o cara tem ali uma folha 4 que ele vai mandar pro lixo sem nem rasgar. Um negócio assim, nada a ver, né? Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui. Eu vou pegar a galera do chat, até porque a galera cara, eu tava esperando também. Aquilo tem umas perguntas boas lá. Mas, Nogari, eu vou até te passar uma perguntinha do João Soares. Que ele é teu aluno de pós na Mackenzie. Ele perguntou sobre algo que é muito comum hoje no mercado de trabalho, né? Que é as pessoas buscarem mestrado, doutorado, enfim. Buscar uma especialização que vamos dizer assim, uma graduação lato sensu, né? Então, uma evolução acadêmica
né? Estrito sensu e enfim. E como isso te dá vantagem no mercado de trabalho, se dá, e como que tu vê isso, né, hoje em dia? Ah, é interessante, e aí talvez é uma visão do Brasil, né? Hoje, quando você estuda, e aí isso dá até para puxar um gancho de uma das biografias do Einstein, que ele fala o seguinte: a academia, né, a parte acadêmica, é para formar pesquisadores, formar acadêmicos. Só que aqui no Brasil, nós temos uma necessidade muito grande de todo mundo tem que ter graduação, tem que ter uma graduação ou um curso superior, né? Mesmo que você não vá aplicar aquela sua pesquisa, aplicar aquela sua área de conhecimento no seu mercado, na sua atuação. Isso é uma coisa muito nossa, né? Nos Estados Unidos, você vai fazer uma graduação, cara, é um valor absurdamente alto para você fazer e muitas vezes você vai ficar ali quase que o resto da sua vida pagando aquele estudo acadêmico, né? Quando você vai numa faculdade que não tem o subsídio do governo ali, é um negócio bem mais complexo. Aqui a gente faz um monte de curso, né? Aqui a gente faz a graduação, aí faz uma especialização, faz o MBA, e aí tá ok para ir para o mercado. Hoje, quando você olha, aí eu vejo isso, né, dentro de algumas coisas das quais eu participo, e eu fiz recentemente um levantamento disso por alguns dias ali no LinkedIn, e perguntando, né, qual que era o tipo de titulação acadêmica que traria mais benefício para você no mercado de trabalho. Eu tive 600 e poucas respostas ali, e graduação e MBA estavam muito próximos. MBA, né, quando você olha para o sentido figural, o sentido real, o sentido semântico, né, dessa titulação, é uma titulação muito específica para administração de empresas, isso lá fora, né? Aqui no Brasil temos vários programas de MBA. Eu dou aula em programas de MBA, né? Entenda, eu não estou criticando isso de forma alguma. Estou mostrando o dado da realidade da forma como nós olhamos aqui para o Brasil, né? O MBA, a especialização, ele é um programa lato sensu, é um programa muito aberto, onde a gente vê diversos assuntos diferentes. Quando você vai para o mestrado ou doutorado, ele é um processo chamado stricto sensu. Ele é um direcionamento, uma coisa muito mais focada e muito mais direcionada para algo que você está buscando, né? Então, no MBA, na especialização, você vai estudar, vou fazer uma analogia aqui ridícula, tá? Você vai estudar a Amazônia, tá? Um monte de coisa na Amazônia. Quando você vai para o mestrado ou doutorado, você vai estudar a pata esquerda do bison, pequeno passo para uma construção muito maior. Então você vai buscar o que outras pessoas já pesquisaram sobre a pata do besouro rola-bosta branco da Amazônia, e você vai pesquisar alguma coisa diferente ali para aumentar um pouquinho mais a contribuição científica naquela área de estudo, né? No mercado de trabalho, onde isso se aplica? Quando você está se especializando em alguma coisa, a sua habilidade para aquilo, a sua habilidade para aquele trabalho, ela fica mais específica, porque você tem uma especialização, você tem um conhecimento muito mais focado, muito mais direcionado para aquele assunto. Então acaba que você tem certos benefícios de aplicações para isso, né? Hoje, o meu mestrado, como foi feito na área de computação, né, na área da inteligência artificial, eu uso conhecimentos que eu tive da pesquisa no meu mestrado, eu uso para trabalhar coisas lá dentro do banco. E hoje, os meus colegas ali, ou são mestres ou doutores, que estão dentro da mesma, né, da mesma hierarquia que eu estou, né, os gerentes que são meus pares ali. Dessa linha é muito comum. Eu vejo dentro do banco ainda uma galera que é da parte de desenvolvimento, né, dentro dessa área de ciência de dados, a parte de engenharia de machine learning, eles também têm especializações nessa área, especializações, né, do stricto sensu, como mestrados e doutorados, porque isso ajuda eles a entender a fundo o que eles praticam. Então, dificilmente, né, quando você faz um mestrado, um doutorado numa determinada área de aplicação, dificilmente vai ter uma outra pessoa muito próxima de você que tem tanto conhecimento quanto você naquela área específica que você pesquisou. Porque você dedicou ali 2 ou 4 anos para aquele assunto específico. Então você passa a ser
uma referência de conhecimento muito grande naquele determinado assunto. Isso traz, sim, benefícios para a empresa que está contratando. Legal. E é pura verdade, quando a gente começa a ver, assim, por mais que não, vamos lá, normalmente o que é mais comum, antigamente isso era bem comum, assim, fiz uma graduação, então, chefe, eu recebi uma graduação, agora eu estou graduado, eu tenho que ter aumento de salário. Fiz uma pós-graduação, eu tenho que ter aumento de salário. Na verdade, nem sempre esse é o objetivo, acho que é bem nesse viés que tu falou, né, Nogari, assim, essa especialização, esse foco detalhado, esse estudo mais avançado não te explica e não te ensina somente aquilo e especificamente está fazendo, e sim olhar para um contexto geral com esse olhar, com esse viés mais, né, especializado, bem bacana. Outra pergunta aqui, Nogari, que o pessoal fez pergunta para o Nogari se ele teve aula com o professor Ledon na época da graduação. E aí, se tu disser que sim, se por acaso alguma vez... Se por acaso alguma vez tu deu uma risada quando ele falava nodo, se referindo ao nó de uma pilha ou numa fita. O professor Ledon, Manuel Fernandes Paradela Ledon. Ele é um professor cubano, tá aqui no Brasil há um século já, cara. Eu tive aula sim com o Ledon, e depois eu tive o prazer de estar com ele em algumas outras iniciativas dentro da instituição lá na Unixul, e fazendo palestras, dando alguns cursos lá com eles. E, cara, não me lembro da parte dos nodos aí. Não me lembro. Faz bastante tempo que eu tive aula com ele. Isso do nodo era mistura de português com inglês, né? De node com nó, né? Tava... Então. Eu não sei em espanhol qual seria deve vir do espanhol, né? Eu não sei qual seria o termo em espanhol, mas imagino que tenha puxado mais para o espanhol. Legal. Nogari, tem uma pergunta também, assim, Nogari, o Nogari é gamer? Qual é o hobby do Nogari? O que ele faz para se divertir, né? Além da astronomia, que é um dos assuntos aí bem diferente, mas o que é? Cara, Me conta aí pra gente. Eu sou terrivelmente ruim com jogos. Pra você ter uma ideia, eu tenho um Xbox 360 e eu gosto de jogar o Assassin's Creed, o joguinho do Assassin's Creed. Eu jogo 2 vezes por ano. Eu jogo, aí eu tento fazer o desafio que pede lá, e eu começo a falhar desgraçadamente nos desafios que tem no joguinho, no nível fácil. Aí eu fico bravo e desligo o videogame. Fechado. Aí depois de alguns meses eu tento de novo, e essa é a minha vida como gamer, tá? Quais são meus hobbies? Eu gosto muito de ler, eu gosto de passar tempo com a minha família. Então, esse ano aqui, eu estou me dedicando a ler um pouco mais de assuntos que são envolvidos aqui no meu cotidiano, e assuntos que eu gosto. Eu estou dedicando algumas horas por dia para fazer leitura. Esse ano eu já li A Startup Enxuta, Algoritmos de Destruição em Massa, Revolução dos Bichos e Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Esses 4 livros eu já li esse ano. Eu estou lendo agora o Developing Analytic Talent, que é o autor é um dos fundadores do Data Science Central. Eu estou lendo um de astronomia, que é Aprendendo a Ler o Céu, um pequeno guia prático para astronomia observacional. Eu estou lendo Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres na NASA, na década de 60. E estou lendo o livro de Aprendizado Profundo. Eu procuro misturar esses livros durante a leitura, não por meu modismo nem nada. Eu estou tentando conseguir separar as histórias para ver o que dá no final das contas, né? Ver se eu consigo, de fato, ali entender os livros e ver as coisas funcionando em paralelo. Mas é legal que quando você lê, por exemplo, Harry Potter com O Senhor dos Anéis e, sei lá, alguma coisa do Stephen Hawking, você vê que o Frodo, quando estava lá em Hogwarts, estava começando a fazer os projetos de física dele, ficou tudo embaralhado na cabeça e se perde total, cara, com essas... Ô, Nogari, esse das mulheres na NASA tem relação com aquele filme lá, o Hidden Figures? É do filme. Legal. Esse livro inspirou o filme, tá?
vocês procurarem, o livro chama Hidden Figures, né, em inglês. Se vocês procurarem aí em português, né, tem... Estrelas Além do Tempo, o filme, isso. E o filme também tem esse mesmo título. Que legal, bacana. E só assim, por curiosidade, esse jogo do Assassin's Creed que tu joga deve ser o primeiro Assassin's Creed. Cara, não, o primeiro eu terminei. Não, é porque já saiu mais de 10 depois desse, tá? Assim, que eu sei que tu ainda tá tentando terminar esse daí, mas tá só pra... Eu não sei qual que é a série, mas eu tô jogando e tô apanhando do Brotherhood. Já saiu uns quantos depois, né? Mas tá bom, tá bacana. Agora, aí, tá. Creed aí é o Assassin's Creed Valhalla, né? Esse aí provavelmente não vai ter para Xbox 360. Não vai ter, não. Não vai. Provavelmente não jogarei. Não, show de bola. Cara, a gente chega naquela hora mais triste do episódio, que a gente ainda vai proporcionar aí, o Murilo vai ficar responsável de resolver esse problema pra gente, né, Murilo? Que é aquele sonzinho característico que a gente vai ter que conseguir colocar no final do episódio, que é aquele... A gente chega ao fim de mais um episódio. Queria de verdade agradecer imensamente a todo mundo que está conectado. Mais uma perguntinha. Peraí, antes de nós finalizar, tem uma aqui. Quantas horas tem o dia do Nogari? Pergunta como que ele se organiza. Pensando, cara, a quantidade de livro que ele diz que já leu e está lendo esse ano, cara. Ainda além de dar aula, trabalhar e estar com a família. Cara, o Nogari Qual que é a tua estratégia aí, Nogari? Frequência dele é diferente, cara. Como tu organiza o tempo aí? Então, assim, eu tento pegar os períodos da noite. Quando eu não estou em aula, eu estou com a minha filha, com a minha esposa, estamos fazendo alguma coisa aqui à noite, né? E aí depois que minha filha dorme, eu fico com a minha esposa um tempo, e depois ainda vou ler até um pouco, entro a madrugada lendo, estudando alguma coisa. Eu levanto cedo e começo a ler, antes de trabalhar. Aí eu consigo... Levantar cedo é que hora pra você? Umas 2 horas de sono tá bom, né? Para mim, eu começo a trabalhar às 9, né, no escritório, no banco. Então eu levanto por volta das 7, 7h30 no máximo. Enquanto eu estou fazendo café, estou no meu processo de acordar ali, eu já começo a ler. Mas isso é porque você está trabalhando remoto, você está indo para o banco mesmo. Não, remoto. E numa situação normal, você acordaria às 7 também ou ia acordar bem mais cedo? Ou você mora no centrão mesmo? Eu moro próximo do centro de São Paulo, mas daqui normalmente eu ficava por volta de 1 hora no máximo em condução, né? E quando eu estava na Lambda, por exemplo, né, nos últimos 3 anos eu estava na Lambda. Eu ia para lá, então eu levantava, arrumava todas as coisas aqui, pegava o ônibus e ia trabalhar. Eu tinha 1 hora de ônibus, então eu pegava praticamente no ponto inicial para ir para o escritório. Então, cara, eu ia sentado e eu ia 1 hora disponível. Eu ia lendo, ia ouvindo o podcast, ia fazendo alguma coisa, né? Hoje eu uso esse tempo para fazer as coisas em casa, para manter essa cadência de estudos. Se adaptou, né? Legal. Inclusive, para ouvir podcast, Data Secrets, pode procurar aí em qualquer plataforma, por favor. Mas, galera, queria agradecer demais mesmo a presença de todo mundo. Obrigado pela interação de todos. Obrigado pela participação. Obrigado, Nogari, por ter aceitado nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho aí dessas histórias super bacanas aí. Foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado, viu? Legal, cara. Eu agradeço demais aí o convite de vocês. Espero que tenha trazido aí algumas luzes para a galera que tá nos ouvindo aqui. E é isso, cara. Sempre que vocês quiserem bater um papo aí, tô disponível para a gente conversar. Teremos a segunda vez, com certeza. A gente chama de novo. Muito obrigado mesmo pela presença. Murilão, muito boa noite. Boa noite aí, galera. Se vê na semana que vem. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal, compartilha com a galera.